Olá, amados, uma boa noite para todos e a paz do Senhor Jesus. Vamos já nesse minuto, começamos a palavra do Senhor. Como vocês estão? Tá tudo bem? Como tem passado, o que tem feito? Como vai sua vida? Está boa, maravilhosa ou está faltando algo? Está faltando algo? Vamos preencher aqui hoje, nesta palavra maravilhosa, na presença do Senhor Jesus. Tem tantas coisas maravilhosas para falar, tantas coisas da presença de Deus. Queridos, eu quero aqui já pedir o seu like, compartilhe e também se inscreve nesse canal maravilhoso, canal evangélico maravilhoso, no qual vocês podem aprender da palavra do Senhor. E também eu passo sobre o meu dia a dia, não somente a palavra, mas algumas coisinhas da minha casa, com os meus animais, algumas coisas, alguns passeiozinhos que eu faço no meu dia a dia. E eu passo para vocês também neste canal. Então fiquem todos nessa presença gloriosa do Senhor Jesus. Estou sentindo a presença grande da parte do Senhor. É maravilhoso falar com vocês, sabiam? Eu gosto muito de falar com vocês, falar das coisas de Deus, é tão bom. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos, mas é necessário nós aprofundar nessas palavras, para que ela entre nos nossos corações e nós sentimos essa graça. Bom, vamos já começar para o vídeo não ficar muito cansativo. Vamos meditar hoje no livro de Lucas, capítulo 2 e versos 36. Aí vamos falar hoje sobre a profetisa Ana, uma mulher que venceu na Bíblia. Era uma profetisa. Então ela profetizava. Nos dias de hoje as mulheres profetizam, né? Nós, obreiros, missionários, pastores, profetiza na presença de Deus. E não era diferente dos tempos antigos, né? Então vamos ler aqui, capítulo 2, versos 36. A profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel e da tribo de Aser. Avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Tá vendo? 84 anos, já era idosa. Esta não deixava o templo. Veja só, ela meditava dia e noite no templo, na igreja, de oração, queridos, oração. E não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e oração. Não era à toa que ela era uma profetisa, né? Ela adorava dia e noite em jejum e oração, veja só. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino e de todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, irmãos, ela chegava aquele horário, ela ia para a igreja, para o templo, adorar o Senhor Deus, e também sempre ela profetizava a vinda do Senhor Jesus. Ela profetizava a respeito do menino. Quando a Bíblia fala a respeito do menino, é o menino Jesus. Então todos os que esperavam a redenção de Jerusalém estavam esperando o menino. Vamos aqui no 39. O título é assim: O menino Jesus em Nazaré. Cumprida todas as ordenanças,
segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia e para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça de Deus e Deus e estava sobre ele. Tá vendo? A Bíblia fala que o Senhor Jesus já crescia em Nazaré, na cidade de Nazaré, e voltando para a cidade da Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E ele crescia, o menino, e se fortalecia, se enchendo de sabedoria e graça. Jesus, ele se enchia de sabedoria e graça cada vez mais, ao ponto que ele foi pego conversando ali com os doutores. Eu vou ler, me estender mais um pouquinho só para que vocês entendam. Aqui é o título. Olha, aqui é o 41. O menino Jesus no meio dos doutores. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume das festas. Terminando os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de dia, e então passaram a procuraram entre os parentes conhecidos. Bom, até aqui, os pais do Senhor Jesus, que era Maria e José, eles ficaram preocupados, porque Jesus, ele parecia que ele tinha sumido até. Já fazia mais ou menos, não sei se a Bíblia relata, mas eu creio que há uns 3 dias ele estava afastado. Então, os pais deles começaram a procurar entre parentes conhecidos, assim relata a Bíblia. E aqui no 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, tá vendo? 3 dias depois, é verdade, eu não estava errada não. Acharam-o no templo, assentado no meio dos doutores. Sim, Jesus estava no meio dos doutores, com 12 anos de idade. Olha só a sabedoria. E ouvindo-os, interrogaram-os, e todos os que ouviam muito admiravam a sua inteligência das suas respostas. E logo seus pais viram e ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele respondeu: Por que procurarei vez? Não sabeis que me cumprira estar na casa de meu pai? Ele estava falando, por que me procuraste? Será que vocês não, assim, falando, explicando, vocês não entendem que eu estou na casa do meu pai? Olha só como ele falou, a casa do meu pai. Ele estava no templo. Quem é o pai dele? Aqui na terra não era José? Mas ele não estava falando de José. Esse pai que ele estava falando é Deus. José, ele ficou aqui na terra para cuidar dele. Mas, na verdade, o pai de Jesus não era José. Na verdade, o pai de Jesus é o próprio Deus. Porque aqui ele acaba de confessar nesta palavra. Ele acaba de demonstrar e confessar e ficar firmado que ele é filho de Deus. Então, Maria e José só foi mesmo para criá-los na terra. A mãe dele foi Maria. Todos sabem disso. Que a mãe de Jesus foi Maria. E porque ele nasceu do ventre dela. Mas Jesus,
Quando veio aqui para a Terra, ele já era vivo, mas foi necessário passar um processo aqui na Terra para que mostrar que o ser humano também pode vencer, porque Jesus veio como humano. Então, para mostrar para nós que nós também possamos vencer, porque ele venceu. Vamos ler aqui. Os 50. Não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram. Sabe por quê, queridos? Eles não compreenderam mesmo, porque ele falou aqui, não sabeis que me cumprira estar na casa de meu pai? Sendo que os pais dele estavam ali. O pai dele era José. Assim eles achavam, né? Era José na terra. Mas o pai dele é Deus. Sempre foi, sempre será e sempre vai ser. Não compreenderam nada porque as palavras que disseram, aqui no 50, né? 51. Desceram com eles para Nazaré. Aí Jesus voltou, né? E desceram com eles para Nazaré. Era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então o Senhor cresceu forte, com muita inteligência, muita sabedoria, diante de Deus, diante dos homens. E foi crescendo e desenvolvendo cada vez mais. Então, está aqui esta palavra maravilhosa no qual a profetisa Ana já profetizava a vinda do Senhor Jesus, e vocês viram que deu tudo isso, que o menino Jesus, ele pregou no meio dos doutores, ele fez coisa extraordinária e falou palavras também extraordinárias, palavras assim que a gente fica, meu Deus, da onde vem essa sabedoria, da onde é isso? Mas eu quero dizer que vem de Deus. É a mesma coisa, somos nós que passamos a palavra do Senhor. Aonde vem a sabedoria? Essa sabedoria vem do Espírito Santo de Deus. Ele que nos dá, Ele que nos administra, Eles que falam por nós. E dá essa sabedoria, porque de nós não falamos nada, mas eu quero que vocês guardem no seu coração essa palavra maravilhosa, medite, veja esse vídeo inteiro, para que vocês possam entender e guardar no coração, e essa palavra fazer bastante graça, encher seu coração. Tudo que aquilo que você necessita, aqui dentro dessa palavra tem. Então, Deus abençoe, o vídeo já está estendendo, eu não posso estender mais. Então, Deus abençoa, fique todos na presença de Deus. E olha, tem mais vídeo, não perca os vídeos, porque esses vídeos vai somente acrescentar e abençoar a sua vida. E vai fazer você crescer na presença de Deus. Crescer e aprender muito mais do Senhor Jesus. Deus abençoa a todos. E assiste os vídeos, hein?